Conversa de hoje é com os militares, apenas com os militares. Outros amigos e amigas que estiverem assistindo são muito bem-vindos, mas o assunto hoje é com os militares. Por quê? Porque os militares estão na boca de todo mundo e chegaram às eleições. Era natural, era de se esperar que a questão da defesa afeta os militares fosse um assunto de eleição. Afinal de contas, se uma democracia, temas relevantes para o país devem ser debatidos. Segundo essa colocação que nós estamos fazendo aqui, isso é muito bem-vindo. Mas não da forma como aconteceu e vem sendo divulgado hoje. Nós temos o presidente da República dizendo que a gente não quer Forças Armadas para pagar aposentadoria, mas para defender a soberania. E temos um candidato à presidência da República que vem apresentando índices de expectativa de voto consideráveis, particularmente entre a população mais jovem, chamando as Forças Armadas de pensionato para velhos. É dessa forma que a questão da defesa, como dissemos, afeta os militares, está sendo colocada para a sociedade brasileira. É dessa forma que muitas pessoas, esclarecidas inclusive, em cargos de responsabilidade, a considerar algumas coisas que vêm sendo escritas nos últimos dias oficialmente sobre as Forças Armadas, é dessa maneira que a sociedade brasileira está encarando as Forças Armadas. Como um estorvo, como um sumidouro de recursos para pagamentos e supersalários. Os militares têm que falar. Os militares têm que falar institucionalmente por conta daqueles que chefiam as forças, que comandam as forças, que têm essa função, têm essa competência que é exclusiva deles, em função da disciplina e hierarquia que regem as Forças Armadas. Mas todos os militares têm que falar. Têm que falar com seu vizinho, têm que falar com sua família, têm que falar com seus filhos, têm que falar com o coração, amigos, no ponto de ônibus, na padaria, na conversa de bar, no churrasco de final de semana. Falando o quê? Falando o que eles são, falando o que eles fazem, falando o que as Forças Armadas fazem no país, pelo país, sempre. O discurso das nossas elites que transbordou aos poucos a nossa sociedade é um discurso de uma certa inutilidade das Forças Armadas, porque nós vivemos há 150 anos em paz, sem nenhuma guerra. Não adianta agora esperar que essa elite e esses formadores de opinião se eduquem e leiam em pouco tempo e aprendam que essa paz que nós vivemos é uma paz de periferia, cujas circunstâncias não duram um estalar de dedo em alguns dos principais centros do mundo. A guerra chega rapidinho aqui, das maneiras mais inesperadas e cruéis, como já aconteceram em passados distantes e próximos. Não adianta nós esperarmos que essas elites, jornalistas, acadêmicos, que nada sabem de Forças Armadas, que falam para uma sociedade que se eximiu, em sua maioria, das obrigações básicas de uma democracia, que é o serviço militar obrigatório, que haja uma sensibilidade transmitida a essa sociedade. A sociedade, de uma maneira geral, aprende a respeitar os militares pela sua conduta, pela sua discrição, pela sua disciplina, pela sua correção de atitudes. Quando passam para a reserva, são síndicos, são administradores, alguns são professores, são pessoas que têm uma imagem positiva na sociedade. Mas o que fazem é desconhecido da maioria da sociedade. Fica muito fácil qualquer aventureiro de plantão, no poder ou não, denegrir as Forças Armadas. Em prejuízo não delas em si, em prejuízo não de tal ou qual partido político,
em prejuízo do país, em prejuízo da nação. É preciso que os militares, individualmente, espontaneamente, se comuniquem com a sociedade. Isso não tem nada de indisciplina, isso não tem nada de conspiratório, isso é necessário. Sem isso, os militares precisam entender que não cumprirão a sua missão constitucional. Vamos repetir, se os militares não falarem claramente, em alto e bom som, ponderadamente, com conhecimento de causa, com propriedade, o que eles são, o que eles fazem, para que servem as Forças Armadas, elas não vão cumprir a sua missão constitucional. Ou será que nós estamos tão esquecidos assim da história? Há poucos dias passou um bom site, uma boa postagem de História Militar, mostrando o 14 de julho de 1939. Um pouquinho antes, um mês e pouco antes da Segunda Guerra ser declarada. Ali estava o retrato de uma sociedade que ia ser derrotada no campo de batalha. Tropa indisciplinada, marchando mal, uma péssima ordem unida, soldados olhando para a câmera, em vez da comunhão de propósitos que deveria inspirar aquela tropa em marcha no Champs-Élysées. Ali estava o retrato de uma sociedade derrotada antes mesmo de entrar em batalha para defender a sua soberania e a sua existência. Muito diferente das tropas que marchavam em passo de ganso nas avenidas em Berlim, que marchariam em breve pela rua de Paris. Muito diferente da cadência e da disposição da tropa americana que marchou em Paris para libertar Paris em 44, 5 anos depois. É assim que uma guerra é vencida, com espírito, com coração, com vontade. A elite política brasileira não entende que no momento não é de equipamentos, orçamento que mais precisa as Forças Armadas. O que as Forças Armadas mais precisam é respeito, é entendimento que a nossa história militar, o nosso passado precisa ser valorizado. Sem isso não é comunhão, as Forças Armadas são a vanguarda da nação. Quem vai para o campo de batalha são todos os brasileiros em condições de prestar o serviço militar. Hoje, homens e mulheres que serão liderados por esses profissionais da guerra, que não podem ser velhos no serviço ativo. Meu caro Renan, aprenda que as Forças Armadas não são um repositório de velhos. Que a Previdência, meu caro Lula, aprenda que a questão previdenciária das Forças Armadas não é uma questão de pagar aposentadorias para a Força Armada. É uma questão de não ter Forças Armadas constituídas por velhos. Porque o general vai para o combate, o general também morre em guerra. Não pode ser um velho balofo que não suba uma colina, um PO com seu Estado-Maior para fazer um giro de horizonte e decidir por onde sua brigada vai atacar. Até onde nós vamos ficar calados ouvindo essa monte de estultices ser pregada diariamente para a nossa sociedade, do presidente da República a um candidato famoso entre os jovens. Como que as Forças Armadas vão mobilizar, vão liderar, vão receber recursos, acima de tudo, humanos, para defender o país? É preciso que os militares falem com coração, falem individualmente, expliquem, contem o que é a manobra, o que é o serviço militar, como as Forças Armadas anualmente recebem dezenas de milhares de jovens, funcionam como uma escola de constituição de reserva. O país não passou 150 anos em paz, porque isso caiu do céu, não, nesta parte de periferia. Ele passou 150 anos porque todo mundo em torno dele aprendeu do que o país é capaz de fazer desde a Guerra do Paraguai. E as Forças Armadas profissionais mostraram poder dissuasório com os recursos que a nação lhe deu para demonstrar, não façam de novo. É simples assim. É simples assim. É manter uma superioridade de força e uma determinação e um profissionalismo que dissuada qualquer agressão. É preciso que os militares falem isso, e falem disso feito no seu trabalho diuturnamente, sem apelar à política. Até porque a política está tão degradada nesse país, que não será dela que virá uma solução dessa política que está sendo praticada, não será dela. Uma política que, inclusive, quer partidarizar a defesa.
uns tentando mostrar as nossas carências perante uma eventual agressão dos Estados Unidos, um absurdo, que já provocou problemas, inclusive com o nosso Ministério das Relações Exteriores, e outros querendo simplesmente que nós viremos uma polícia a serviço de um projeto de segurança que não é o nosso. Então, não há espaço aqui para nós discutirmos ou colocarmos todos os pontos teóricos, conceituais, diplomáticos, políticos, estratégicos a respeito da defesa. Tem muita gente com muita competência, papel e funções e recursos para colocar isso. Mas isso precisa ser colocado no cafezinho, numa reunião, no ministério, no intervalo, pessoalmente, olho no olho, individualmente, institucionalmente pelas autoridades militares que detêm essa competência, mas, acima de tudo, pelos militares na sua esfera de relações pessoais. Naturalmente, mostrando o que eles são, o que eles fazem, como eu disse, pelo Brasil, no Brasil inteiro, sempre pensando nele. Senão, nós não teremos forças armadas. Não importa qual é a capacidade industrial ou de defesa. A Europa está mostrando justamente o contrário, que tem uma das maiores bases industriais de defesa do mundo e não tem forças armadas, porque a sociedade não conseguiu ainda repensar, recolocar o papel das suas forças armadas na sua vida política. Está aí o preço que está sendo pago. Dependência agora de uns Estados Unidos que não quer mais pagar a conta sozinho e conduzido por um presidente, digamos, bastante heterodoxo. É o preço que se paga. Frase que nós já colocamos aqui em outras oportunidades. Então, militares, aos nossos militares amigos ou aqueles que estão nos ouvindo, falem com boas intenções, falem o que vocês são, mas não deixem que outros falem por vocês. Esses que falam por vocês, quando tudo falhar, quando os recursos tiverem faltado, quando o nosso país tivesse sido levado a uma situação perigosa, por imprudência, por falas mal colocadas, serão vocês que não falaram, que não falam, que vão sustentar a honra da nação, em qualquer situação, em qualquer situações. Mas a nação precisa estar com vocês, e vocês com a nação, sempre. Um grande abraço, até a próxima.